Chegou enfim a época de Natal. Gente, a minha família adora o Natal. Todo ano a gente faz aquela big festa na minha casa, enfeita toda a casa, chama tios, tias, primos, avós, aquela família imensa, faz aquela mesa linda. No dia 24 a gente espera sim o meia-noite para fazer a ceia. E no dia 25 aquele almoço maravilhoso. Só que também tem aquelas coisas, né, a gente sempre esquece alguma coisa nessa época. E como é que estão as lojas nessa época? Sempre muito lotada, sempre muito cheia, não tem vendedor, não tem estacionamento, é um calor absurdo, gente. E eu vou ter que contar para vocês o que me aconteceu neste Natal. Estou eu tranquila na minha casa e a minha mãe me pede para comprar alguns itens que ela tinha esquecido, mas era itens de decoração. E ela tinha uma loja, gente, que ela amava muito ir, e era uma loja dentro do shopping principal da cidade. Só que assim, ela não ia conseguir mais ir, não tinha tempo. E eu fui com o meu pai. Gente, era dia 24 de dezembro, as lojas ainda estavam abertas. E eu falei para ela, mãe, não se preocupa, eu vou lá com o pai e compro. Faz a lista para mim do que é, que itens de decoração são esses e eu vou lá comprar. Porque, gente, a minha mãe era daquelas pessoas, sabe aquelas pessoas perfeccionistas? E assim, se não ficasse exatamente como ela imaginou, como ela planejou, olha, ela me emburrava de um jeito que o bico chegava lá na esquina. Então, para a gente ter uma noite feliz, né, um Jingle Bells legal, eu evitei qualquer tipo de transtorno, e meu pai também queria evitar isso, porque já conhecia a esposa dele. E aí combinamos, eu e meu pai, irmos lá no shopping buscar esses itens para ela. Então, meu pai dirigindo, e eu falei assim, pai, olha, vamos rezar muito, viu? Porque 24 de dezembro, para achar estacionamento, ainda mais onde? No shopping principal da cidade, gente, a minha cidade só tinha um shopping, tá? Tinha as lojas de rua, mas o shopping só tinha aquele. Eu falei com meu pai, vai estar lotado. E aí a gente chegou lá, um trânsito para chegar no shopping. A gente nem estava no shopping ainda, estava tudo parado. E aquele calor de 30 graus na testa. Olha, gente, eu respirei fundo, eu e meu pai falamos assim: olha, tudo por uma noite em paz de Natal. Já conhecíamos a minha mãe, né? Enfim, chegamos no shopping. Estacionamento? Conseguiu estacionamento? Pois é, claro que não, né, gente? Não tinha vaga em lugar nenhum. Meu pai ficava rodando, rodando, rodando. A gente já tava lá uns 10 minutos e nada. Era uma fila naquele estacionamento que eu não sei de onde surgiu tanto carro. Até pensei, meu Deus, mas esse povo fala que não tem dinheiro. Se bem que a gente tava lá também, né? Foi aí, Mi, que agora começa a grande confusão da minha história. Por isso que eu tô te mandando a minha história, para vocês entenderem como o mundo é uma bola, até as pedras se encontram. Vocês vão entender por quê. Estávamos lá nos corredores do estacionamento tentando achar uma vaga e nada, nada, nada. Ninguém ameaçando sair com o carro, aquele sol, aquele tumulto. Meu pai estava numa fileira que era a mesma de quem ia sair. Para quem fosse continuar procurando no shopping, chegava até o final e fazia o retorno para tentar procurar outras vagas. E quem fosse sair, continuava reto e descia a rampa. Pois muito bem, Mi. Eu sentada lá, eu vi que neste corredor, onde meu pai teria que fazer isso, a volta e voltar com o carro, neste corredor exatamente, estava saindo uma mulher. E aí eu tive, gente, hoje eu vejo que eu fui assim, uma pessoa sem noção. Hoje eu reconheço. O que eu falei pro meu pai? Pai, eu vou sair do carro e vou lá guardar aquela vaga para você. E meu pai falou o quê? Tá bom. Meu pai é tão sem noção quanto eu, né, gente? Onde já se viu guardar vaga? Mas tudo bem, foi exatamente isso que eu fiz. Meu pai parado lá, eu abri a porta do carro, saí, fui entre os carros. Meu pai tinha que fazer isso, dar a volta e vir para esse corredor. Eu fui, saí e vim para cá. Fiquei parada na vaga, a mulher tinha acabado de sair. Gente, a hora que eu tô parada lá, tranquilamente, eu achando, gente, na minha inocência daquele momento, que tava tudo bem. Tava ali guardando a vaga pro meu pai, que ia dar a volta e ele ia chegar. Uma hora ele ia chegar. Tô lá eu em pé na vaga, assim, olhando. Tá olhando pro meu pai. Tá tudo certo aqui, tá? Tô guardando.
Quando de repente embica um carro para entrar nessa vaga, o carro já estava vindo, queria embicar. E aí gente, juro para vocês, eu fui muito inocente, né? E aí eu falei, não, eu tô guardando a vaga pro meu pai. E quem queria estacionar era uma senhora, não era uma velhinha não, era nova até, uma mulher falou para mim, ah, não, eu vou estacionar aí, você pode me dar licença? E eu falei assim, não, eu tô guardando vaga pro meu pai, ele tá ali, ó, ele já tá dando a volta, ele vai estacionar aqui. Aí ela, dá licença que você não é carro, eu preciso estacionar aí? E ela já foi embicando. E aí, gente, eu sou assim, né? Você fala comigo suave, eu falo suave, você vai engrossando a voz, eu também vou engrossando a voz. E aí eu falei assim, não, não vai estacionar aqui, eu estou guardando a vaga pro meu pai. Ela falou assim, você não é carro, sai dessa vaga agora, porque eu vou pôr meu carro aí. E eu falei, não vou sair. Aí, gente, que começa o barraco. A mulher embicando e eu comecei a bater na... Sabe quando você bate no carro e faz aquele tum-tum? A mulher ficou louca. Ela já tava meio que embicando na vaga. Ela desceu do carro e aí ela começou a me empurrar, né? Você tá louca? Sai dessa vaga, você não é carro. Eu vou estacionar meu carro aí. Eu falei, você não vai estacionar porque eu cheguei primeiro. Eu falei, não é uma pessoa que estaciona, é um carro. Então, quem chegou primeiro fui eu. Gente, começou aquela confusão. Eu sei que eu senti ela puxando meu cabelo. De verdade, eu não tenho certeza, mas eu senti ela puxando meu cabelo. Aí, gente, não prestou. Eu agarrei no cabelo dessa mulher. Gente, pensa assim, que tava um calor absurdo. Imagina como é que tava o chão de concreto daquele estacionamento. As vagas não eram cobertas. O chão tava queimando. E eu tava com aquelas blusas, porque calor, né? Eu tava com aquelas blusas, tomara que caia, né? Vocês imaginaram o que vai acontecer? Pois é, a gente começou a brigar, rolar naquele chão quente. E eu não sabia se eu gritava porque tava queimando a minha pele, ou se eu gritava porque ela tava puxando meus cabelos. E aí eu comecei a puxar os cabelos dela também. E é soco, é chute. Quando de repente, gente, a mulher pega a minha blusa e faz assim, ó, vrau, de uma vez. Gente, a mulher me deixou pelada no estacionamento. Ela me deixou pelada no estacionamento. E aí, quando eu dei por conta, tinha um monte de gente assistindo, ninguém veio separar. E meu pai tava lá na frente, e então eu tava aqui, né, quando eu saí, meu pai tava com o carro aqui, o carro foi andando, então meu pai tava aqui, ele não viu a confusão, não viu nem que era comigo, se ele tinha visto alguma coisa, ele não viu que tava se tratando da filha dele. Então ele não desceu para ajudar, porque ele não tava tendo a noção do que tava acontecendo. A gente saiu rolando entre tapas e socos, eu já pelada, então assim, eu tentava esconder ali, gente, que eu tava pelada, e a mulher me socando, e eu só com uma mão, tentando me desvencilhar, porque aí eu já não tinha mais como brigar com as duas mãos, e o pessoal gritando, ninguém veio separar. Quando de repente chega um segurança, gente, e aí aparta a briga, eu tava toda descabelada, eu tava pelada, né, coloquei minha blusa rapidão, né, dou uma dica para vocês, nunca vão com tomara que caia numa época de Natal para um shopping. Mas o pior ainda está por vir, né? Nós fomos para a delegacia e tal, o delegado deu uma bronca em nós duas, né? Não tivemos nada além disso, fomos liberadas. Isso para ser bem resumida para você, mas ele deu um chazinho de cadeira na gente, acho que para a gente aprender, né? Depois meu pai viu o que estava acontecendo, né? E aí ele já estava embicando para dar a volta, ele nem deu volta, a gente já saiu dali direto para a delegacia. A mulher foi também, enfim, todo mundo lá com os nervos à flor da pele, todo mundo exaltado. O delegado deu uma chamada geral e fomos para casa. Resumo: não comprei as coisas da minha mãe. Tivemos uma noite de Natal, eu toda estropiada, dolorida, né? E passou um tempo, né? Nesta época, gente, eu tinha mais ou menos uns 18 anos. A mulher era nova, viu? Devia ter uns, sei lá, uns 34, por aí, era nova. Passaram-se ali uns 2 anos e meio, eu comecei a namorar. E conheci meu namorado na faculdade, começamos a namorar e tal, eu estava assim, super apaixonada. E chega aquele momento tão esperado, que é o de conhecer as famílias. Imaginem o que aconteceu. Como eu disse lá atrás, o mundo é uma bola que até as pedras se encontram.
Quando ele foi me apresentar a família dele, conheci a mãe, conheci o pai, né, uns amores muito bacanas, conheci toda a família maravilhosamente bem, tudo tranquilo. E aí eu fui numa festa de família, era aniversário da avó dele. E nesse aniversário eu tive uma surpresa muito grande. Quando eu cheguei lá, que toda a família estava reunida, ele foi me apresentando as tias. E acreditem, uma das tias dele era a mulher que há 2 anos e meio, 2 anos, 2 anos e meio atrás, eu havia brigado no shopping. Gente, quando eu vi a mulher, que eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela falou: "Eu te conheço". E eu falei: "Ai, eu te conheço também". Gente, eu sei que assim, foi só risada quando a gente começou a contar para as pessoas: "Nossa, eu não acredito, é ela que você brigou no shopping?", falando com a tia dele. E aí eu falei: "Ai, gente, nossa, eu estava super errada, porque eu estava guardando vaga, eu tenho consciência disso". Aí, assim, foi só risada, a gente ficou bem, eu e a tia dele rimos juntas disso, eu pedi 1000 desculpas para ela, ela pediu desculpas também, que ela se exaltou por uma besteira, enfim. Mas fica aí o aprendizado, viu, a gente nunca sabe, né, com quem a gente tá brigando. O melhor, na verdade, Mi, que eu deixo aqui, é não brigar, né, gente? Ainda mais por uma vaga de estacionamento. Ainda bem que acabou tudo bem, mas poderia ter dado muito ruim, não é não? Um beijo, até mais. Olá, meus amigos e minhas amigas. E aí, o que vocês acharam da história da nossa amiga Brenda? A Brenda deixou esse relato aqui, eu achei super engraçado, achei super interessante. Porque, gente, a mulher que ela brigou acabou sendo aí, na verdade, a tia do namorado dela de anos depois. Ai, Brenda, ai, Brenda. Brigando no estacionamento do shopping por conta de vaga, amiga. Não, né? Ó, dá paz, ainda mais em época de Natal, uma época tão gostosa. Mas ela, a nossa querida Brenda aprendeu a lição, né, não? E aí, gostaram dessa história? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se vocês têm uma história bacana assim, que nem a da nossa amiga, manda aqui pra mim, @abrindohistórias. Você pode deixar um áudio pra mim no Instagram ou abrindohistórias@gmail.com, que eu vou ter o maior prazer, maior carinho de contar a sua história aqui. E a gente tá cheio de novidades aqui no canal. Fica comigo, deixa seu like, deixa seu comentário, assim vocês nos ajudam muito. O YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e indicam para mais pessoas que, claro, nos mandam mais histórias. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos que ficaram comigo até agora. E a gente se vê onde? Claro, aqui, Abrindo Histórias. Bye!